Gênesis capítulo 18, verso 10. Expectativa é o tema de hoje. A igreja precisa viver expectativa de Deus. Semana passada falamos de fé, né? A gente nunca pode deixar de edificar a nossa fé. E o Washington veio e falou poderosamente, né? E hoje a gente está falando de expectativa. E eu coloquei assim, ó. Quando estamos vivendo tempos difíceis, temos uma forte tendência em diminuir as nossas expectativas sobre as coisas. E por causa disso, acabamos nos conformando com menos do que Deus quer para nós. Toda vez que o ser humano, tanto crente como não crente, vive algo dessa forma, ao invés dele lutar para que isso cresça, né? Para que a expectativa dele aumente, para que a esperança dele aumente, a tendência dentro dele é diminuir o que Deus tem para nós. Eu acredito que aqui tem 7 anos, mas a igreja nasceu tem 10 anos. Mas em Miguel Couto tem 7. Mas no geral, da origem dela tem 10 anos. Nesses 10 anos eu vi a expectativa de muitos morrerem no meio do caminho. E corrija, Grace, é 10, não é? Porque você está desde o início. Muitos morreram. Porque as expectativas foram afogadas pela circunstância, pelas colocações, pelas palavras, pelas ações, e não pelo que Deus tinha preparado. Muitos pararam e estão parando no meio do caminho porque não existe mais expectativa do amanhã. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, eu vou para o casamento fazer gabinete, entendeu? Eu vou para a festa fazer gabinete. Então eu estava lá na festa, né? Aleluia. Aí vem cá, teve uns 5 que eu fugi. Falei, pelo amor de Deus, me deixa eu correr. Senhor. E eu fiquei correndo. Aí teve uma hora que não deu, 3 me segurou. E essa mensagem saiu de uma das conversas. Expectativa. E eu vim com isso dentro de mim. E eu cheguei aqui, botei as coisas no lugar, meia-noite sentei, 00:30 no sofá. Era 1h da manhã, sentei no sofá e fui até as 4:30. E Deus falando. Porque existem pessoas que a circunstância e as situações está afogando o que Deus tem preparado. Não consegue mais olhar o futuro. Não consegue crer mais no amanhã. Só consegue olhar até aqui. Até aqui eu estou vendo. Mas eu não vou dar passos porque eu não sei. A confiança sumiu. Aqueles que confiam no Senhor, eles confiam em algo que você não pode ver nem tocar. Não é isso que é fé? Tem gente que está querendo ver para poder andar, porque não tem expectativa do futuro, não tem expectativa do amanhã, não consegue mais ter esperança nenhuma pelo que vai acontecer. Então eles paralisaram num templo, eles estacionaram num templo onde eles podem tocar, onde eles podem ver, onde eles sabem que está tudo bem, mas estão apavorados porque não sabem do amanhã. A palavra do Senhor diz que o amanhã não pertence a nós, e sim a Deus. Porque é Ele que sabe do amanhã. Não é? Se estiver muito alto, vocês falam, tá? Se estiver baixo também, vocês falam. A gente precisa entregar a nossa vida a Deus e descansar, diz a palavra. Deus fala assim, o seu trabalho é descansar em mim. E o meu trabalho é trabalhar por vocês. E a gente não precisa se preocupar com coisa alguma, porque o amanhã pertence a Ele. E quando nós dedicamos a nossa confiança e nos entregamos a Ele de corpo, alma e espírito, essa expectativa acende. Hoje nós estamos vivendo uma expectativa que acendeu dentro de nós. Algo que em alguns está morno, em outros apagou. Mas dentro de vocês acendeu com tanta força e garra. Eu queria que o Marcos estivesse aqui, mas ele vai vir em nome de Jesus em breve. Eu queria que muita gente estivesse aqui. Marcos é uma pessoa que é crente e Deus não sabe.
serve a Cristo e ainda não sabe. Porque esse cara fez junto com esse outro cara aqui, que daqui a pouco a gente vai orar por eles, que é o Washington, e junto com o Adriano, tudo isso aqui que vocês estão vendo. E com os meninos, que puderam vir enquanto podiam vir. E o cara não é crente. E ele estava com uma expectativa dentro dele que ele não sabe nem de onde vinha. E ele falava, vocês têm que ter a igreja de vocês têm que ter o lugar de vocês. E eu olhava assim e falava, meu Deus, e ele começou a me contagiar com o que estava dentro dele. E o cara não é crente, vocês estão entendendo? Mas o Espírito já está lá, trabalhando. E na hora certa, no tempo certo, Marcos vai estar aqui. E vai ser meu líder de diáconos. Junto com Renata. Aleluia. Porque Deus faz assim. Mas eu preciso depositar a minha esperança, minha expectativa e fé nele, e não na circunstância. Porque se eu olhar para a circunstância, eu permaneço? Não, eu paro. E olha em Gênesis capítulo 18, no verso 10. Vamos ler comigo? Que diz assim, um deles... Vamos ler o 9 para vocês entenderem. Aonde está? Isso aqui é o anjo do Senhor que apareceu para Abraão, tá, gente? É porque eu não vou ler o capítulo 18 todo. Apareceu para Abraão e fez a promessa. E ele fala assim, aonde está Sara, sua mulher? Perguntaram eles. Ela está ali na tenda, respondeu Abraão. Um deles disse, daqui a 1 ano voltarei visitar vocês e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava na entrada da tenda, atrás deles, e escutou o que disse. Abraão e Sara eram muito velhos, de idade bem avançada, e as condições físicas de Sara já não permitiam que ela tivesse filhos. Por isso Sara riu por dentro, pensando, depois de velha, e o meu Senhor também velho, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E disse consigo mesma, será que é verdade que poderei dar à luz sendo velha? Verso 14. Por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Disse mais, no ano que vem voltarei a você e Sara terá um filho. Ao ouvir isso, Sara ficou com medo e ela mentiu, dizendo, eu não estava rindo. Mas o Senhor disse a ela, não diga isso, você bem sabe que riu. Só até aqui. Eu ouvi um cara, fera, pregando sobre isso aqui. E eu sempre preguei sobre Sara. E ele disse que Sara riu não porque duvidou, mas a gente leu o que aqui, gente? Ela creu? Ela creu? Deus ainda repreende, porque ela mente ainda em seguida, com medo. Então ela não creu. Eu não estava errada. Porque na hora deu até um nó assim na minha cabeça. Eu falei, ué, gente, então eu preguei errado isso? E aí o Espírito que não deixa a gente mentir, ele me deu paz. E eu esqueci. Até essa madrugada que eu fui em Gênesis, estou procurando. Aí eu falei, isso aqui, eu falei... Aí eu comecei a ler a Duda, mãe, eu falei, olha isso aqui. Eu não estou errada. Deus fez a promessa. Sara ouviu. E o que Sara fez? Ela olhou o quê? Da idade, da velhice, da impossibilidade de ter um filho. E riu por dentro, diz a palavra. E pensou por dentro também, poxa, logo agora que a gente tá velho. Meu útero tá velho, eu já tô aqui, caquética. Será que eu ainda vou poder gerar? Quem estava fazendo a promessa? Sara olhou a circunstância, enquanto Abraão olhou para Deus. E Deus, que sabe todas as coisas, virou para Abraão e falou, sua mulher ainda duvida? E ri? Imagina Abraão vendo isso. Sara, vou te pegar. O anjo do Senhor está lá na frente do cara, trazendo o recado de Deus. E Sara ainda faz uma gafe dessa, gente.
E o anjo ainda vira pro cara e fala, ué, sua mulher duvida e ainda ri? Imagina Abraão, ai, você fumegado agora. Não existia graça naquela época, gente. Era fogo consumidor. E imagina como Abraão temeu. E aí o anjo repete, daqui 1 ano, eu voltarei e Sara terá um filho. E Sara teve medo e voltou, não, eu não estava rindo. Aí Deus vira para ele e repreende, Sara, para com isso. Tu sabe muito bem o que tu fez. Quantas vezes a gente olha para a circunstância? E quantas vezes a gente para porque a gente não acredita que vai sair alguma coisa. Ou que vai acontecer. Não é assim? E muitas das vezes a gente até ri. Ah, tá. Que? Já me deram conselho para eu fechar. Fecha a porta, já deu. A igreja acabou. E sabe o que vocês ouvirem? E aquilo, eu não sei explicar, mas passando como vento. Passa. Não entrava. Não entrava. Teve uma vez que eu até pensei, eu falei, gente, será que eu tô maluca? Eu tô fazendo força de mim mesma? E aí foi quando Deus usou a profeta e falou, quem fez a promessa? Olha o que ele está me lembrando. Quem fez a promessa? Eu falei, nunca mais eu questiono nada. Porque é pavoroso quando Deus fala. Por isso que eu imagino como Abraão ficou. Pensa que é lindo, mas ao mesmo tempo a nossa carne que é pecadora se estremece diante da glória dele, do poder dele. Amém? Então a gente não pode duvidar e nem parar, nem rir. Se Deus falou, Ele é fiel para completar e para cumprir. A expectativa tem que estar no que Deus falou, não na circunstância. Quem diria que a gente ia levar 1 ano, 2 anos quase na Silvana, né? Que a gente está lá, numa garagem. Quem dizia que a gente ia estar aqui, gente? Com menos gente para ofertar, fazendo isso daqui no milagre do Espírito, na multiplicação dele. Quem diria que dia 12 de maio de 2019 nós estaríamos dentro da nossa congregação? Ele disse. E aquele que creu está vivendo. Independente do tempo. Independente da circunstância. E é isso que a gente tem que fazer de hoje em diante. Sabe, vocês vão ouvir muita coisa. Uma mulher à frente da igreja. Eu não desisti. Desculpa aí. Se eu estou incomodando, só lamento, mas o meu Senhor me deu a garra para permanecer. Então, o cajado foi passado, parou na minha mão. E aí? E eu não abro mão dele. E comigo está o meu povo. Então vamos embora. Timóteo vai dizer que pastor à frente, eu não estou sozinha. Tem um pastor sendo preparado poderosamente no dia certo, na hora certa, ele vai ser ungido. E vocês já sabem que é o Washington. Não precisa esconder isso de ninguém. E no tempo certo, na hora certa, Deus vai enviar ajudadores. Mas nós estamos cavando poço. E nem todo mundo tem força para cavar poço. Só aqueles que têm expectativa em Deus. Vocês acham que a promessa foi cumprida na vida de Abraão e de Sara por causa de quem? Abraão creu. Como creu? Quando Deus vira para Abraão depois que Isaac nasce. E eu não vou falar muito disso não, porque Sara ainda faz umas burrices ainda, pega Agar, dá para Abraão, porque ela vê o tempo passando. E aí a incredulidade permaneceu. Por isso que eu falei, quando eu ouvi, eu falei, não, mas por que então que ela deu Agar? Não creu. Quando a verdade está dentro de você, e você ouve uma coisa, não que o pastor que pregou estava errado não, gente. Muitas das vezes, eu já até falei aqui, quantas coisas a gente às vezes fala sem saber, sem ter o discernimento correto. Por isso que precisa conhecer perfeitamente para poder falar. Para não sair falando coisas sem saber perfeitamente.
E é isso que eu sempre falo aqui nessa igreja. Aprenda, escuta, estude, pergunte, tire dúvida, para a gente não falar nada errado. Ele não estava errado, foi perfeito, foi tremendo naquele dia. Mas essa frase não condiz. Porque ela mais para frente, ela pega H e dá. E obriga Abraão lá. O homem vai, nem obrigou muito, né? Nem obrigou muito. A mulher está deixando? Vai lá, Abraão, e conhece H. Aí tem Ismael. O que acontece? Até hoje tem briga lá por causa disso. É um contra o outro. Porque não era o filho da promessa, não era Ismael, era Isaac. Isaac não ia nascer da barriga de H, ia nascer da barriga de Sara. Então Sara começa a cometer muitas coisas até a promessa se cumprir. A promessa se tardou, não por causa de Deus que fez a promessa, mas sim por causa do erro dela. Às vezes o que está para acontecer na sua vida ainda não aconteceu porque você quer dar jeitinho. Deus não precisa de jeitinho, Deus só precisa que você crê. Só. E Abraão creu até o final. Por causa de Abraão se cumpriu. Amém? Tudo vai ser determinado pela nossa atitude, na expectativa certa. Quando Deus fala, não podemos deixar que o engano entre em nós e faça com que dúvidas das verdades de Deus para nós cresça. Deus fala, a gente tem que permanecer crendo, amém? A gente não pode deixar que a circunstância ou determinadas dúvidas cresçam dentro de nós, até porque não tem que haver dúvida, tem que haver sempre certeza. Nós não podemos deixar que o engano das trevas, que ele vem manso, gente. O diabo vem manso. E quantos líderes têm parado? Porque não percebeu, sabe por quê? Espiritual demais. Sabe o que Paulo fala sobre isso? O espiritual discerne o espiritual, o carnal só consegue discernir o carnal. E a nossa luta hoje em dia é contra a carne? Não, é contra potestades e espíritos. Então eu preciso ser espiritual. Porque senão eu vou ser comida pelas trevas. Então não tem como eu ser carnal. Como que o carnal vai discernir o que é espiritual? Nunca vai discernir, por isso que tem um monte parando. Porque a sua consciência está tão no natural, tão aqui supérfluo, que não consegue ver as armadilhas que as trevas vai fazendo. E os pezinhos deles vão entrando lá, ó. Vão entrando lá. E as trevas vão dando lacinhos de seda, que você nem percebe. Aí quando você vai tentar, você está amarrado. Ué, e tomba. Porque o diabo vem com sapatinho de lã. Já botou um neném para andar com sapatinho de lã? Você consegue ouvir os passinhos dele? E aí o engano começa a reinar, a mentira começa a entrar e começa a nos amarrar e nos levando para trás. Ao invés de a gente avançar, a gente está recuando. Só que na nossa cabeça a gente está bem. Estou andando, estou caminhando. Mas na verdade, você já parou há muito tempo. Quantos têm vivido isso? E quando cai a ficha para perceber, já é tarde. Não tem força para permanecer, não tem força para recomeçar, não tem força para lutar. O orgulho começa a reinar, porque não quer pedir ajuda. Quanto, gente? Nós não podemos deixar que isso aconteça com a gente. Amém? Você está ouvindo verdade, você tem que permanecer na verdade, a verdade tem que reinar dentro de você. A sofisma das trevas não tem que ter espaço na sua mente, o que tem que ter espaço na sua mente é o poder de Deus. Mas como eu consigo isso? Sem isso daqui, você não vai a lugar nenhum. Amém? Deuteronômio. Eu passei bastante no Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 10, verso 12. 10, 12. Que diz assim: e agora, Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, requer de vocês? Somente isto, que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, guardando os mandamentos do Senhor e as suas leis, que hoje
ordeno a vocês para o seu bem. Olha o que Deus está dizendo aqui. Lê aí para mim de novo, em voz alta, mas lê todo junto, porque tinha gente ainda abrindo, enquanto eu bebo uma aguinha. Alguém se levanta e lê. 10, versículo 12 até o 13. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, requer de você? Somente isto, que tema o Senhor, seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, guardando os mandamentos do Senhor e as suas leis, que hoje ordeno a você para o seu bem. É a única coisa que Deus requer de você. Não quer ter dúvida, não quer passar por isso. O que você tem que fazer? Guardar o quê? Aonde estão os mandamentos? É a única forma da gente guardar. E é a única forma da gente honrar. É a única forma da gente desenvolver amor. Gente, não se assustam quando eu fizer assim, porque a vizinhança está tomando susto ainda com o culto. Aí passa e me dá tchau a eu. Então não se assustem. É a única forma, é guardando os mandamentos. Quando eu guardo os mandamentos do Senhor, o amor pelos próximos enche, me faz ter compaixão, me faz amar. Quando eu guardo os mandamentos do Senhor, eu me dedico à obra, sabe? Ontem a gente estava falando dos meninos aqui. Que alegria que eles estavam aqui, gente. Ninguém dizia que eles estavam cansados. Hoje traz o radinho dele para tomar uma musiquinha, mas era uma risaiada, era uma brincadeira, era um zoando o outro. Era uma alegria que eu falei assim, meu Deus, estão ralando um tremendo sábado. Mas é a palavra dentro que está sendo plantada em um, que é o Marcos. Eu tenho certeza que algo mudou dentro do coração daquele homem, por ele ter visto coisas que ele nem nunca tinha participado, né? Mas a palavra sendo implantada, amém? Glória a Deus. Não dá para viver verdades em meio às dúvidas. Só vamos viver a expectativa do novo de Deus se cremos de todo o nosso coração. Assim veremos suas promessas se cumprindo em nossas vidas. Não dá para ter expectativa do amanhã se eu tenho dúvidas. Você consegue ter expectativa do amanhã duvidando? Você não consegue nem imaginar que você vai acordar. Já teve aquela sensação de ir deitar achando que não vai acordar? Eu vou dormir porque eu sei que eu não vou acordar. Aí começa a se despedir na sua cabeça de todo mundo. Aí o filho vai lá, você cobra. Ai, filho. Ai, marido. Aí liga para a mãe e manda mensagem porque você acha que você não vai acordar. São pessoas que não têm expectativa do amanhã. Não tem. Está depositado em nada, é um sepulcro caiado. Não tem nada dentro. Mas quando eu guardo os mandamentos de Deus dentro de mim, isso me traz esperança, fé, alegria, força. Quando eu tenho os mandamentos dentro de Deus, é algo que eu consigo contagiar. É o que vocês estão fazendo. É o que nós estamos fazendo. Ontem eu conversando, né, entre os meus 3 gabinetes, um deles falaram assim para mim. Isso eu posso falar que não foi lá de gabinete. A gente olha para a senhora, fala assim, como pode? Eu sei que às vezes a senhora está cansada. E às vezes passa, eu falei, passa. Sim, passa a vontade de parar. Sou humana. Não sou perfeita, já diz Bruna Carla, né? Mas passa. Porque o que está dentro de mim é muito maior do que está no mundo. É isso que você tem que ter na sua mentalidade. O que está dentro de mim é muito maior do que a circunstância. Sara tinha que entender isso. O que está dentro de mim é maior do que isso. Do que essa velharia, é muito maior. Se ele está dizendo, eu creio. Como Abraão fez. Vai ser pai de nações. Pô, eu estou quase 100 anos, mas eu creio. Acho que ele nem teve dúvida. Nenhuma. O cara creu de primeira. E quando Deus manda pegar Isaac e sacrificar? O cara prepara tudo, sobe aquele morro para fazer o holocausto.
Mas dentro dele, ele sabia que algo Deus ia fazer. Mas se ele tivesse que sacrificar o seu filho, por amor a Deus, ele ia fazer. Isso é fé. É uma fé sem limite. É uma fé profunda, com as suas raízes profundas. Abraão tinha essas raízes, tinha essa expectativa. E Deus proveu o que na hora que ele levanta a faca para matar o seu filho? Que não é faca que diz, é um outro nome que eu não lembro agora. Quando ele levanta o cutelo, que o anjo grita e fala para Abraão? Ei, Abraão, está aqui o cordeiro do sacrifício. Imagina esse cara dançando no poder de Deus. Eu sabia! Esse é meu Deus. Pega lá e faz o sacrifício a Deus. E imagina Isaac, que sabia que era ele, cordeiro mudo, apontando para a cruz, apontando para Jesus, que veio para restaurar a aliança por você. Então a gente tem que ter expectativa assim do amanhã. Meu Jesus não foi para a cruz à toa, não. Ele não derramou seu sangue à toa, não. Ele morreu por mim e por você. Então a gente tem que ter expectativa do amanhã, sim. Porque não vivemos pelas nossas forças, vivemos porque Ele decidiu dessa forma. Não andamos com as nossas pernas, andamos com as pernas dEle. Porque lá em Provérbios vai dizer que Ele já traçou os nossos passos, já está determinado, só temos que crer até o fim para viver isso. Amém? Oh, Rabassoerequederemanaia. Ai, Salmos capítulo 25. Capítulo 25, do 1 ao 5. Que diz assim: Senhor, nesta oração elevo a minha alma à sua presença. É uma oração de Davi. Verso 2: Meu Deus, confio no Senhor, não me deixe confundido, não permita que os meus inimigos se alegrem com a minha derrota. Sei que aquele que confia no Senhor nunca será decepcionado, mas quem se revolta contra o Senhor sem motivo, esse será decepcionado. Senhor, mostra-me quais são os seus caminhos, ensina-me por onde devo andar, ajude-me a andar na sua verdade, ensina-me o que é certo, pois o Senhor é Deus, o meu Salvador. Confiarei no Senhor por toda a minha... Olha o que Davi está falando aqui, gente. Ele faz essa oração. A palavra do Senhor diz que Davi nunca entrou numa guerra e perdeu. Mas porque esse cara tinha um coração aonde, gente? A sua confiança estava depositada. Olha a oração que ele está fazendo aqui. Não deixe que os meus inimigos se alegrem com a minha derrota, Senhor. Mas ensina-me a depender de Ti. Ensina-me os Teus caminhos. Ensina-me por onde eu devo andar. Da onde veio o ensino, gente? Olha o que Davi está falando. E no verso 5 ele diz: ajuda-me a andar na sua verdade. Ensina-me o que é certo, pois Senhor é Deus, o meu Salvador. Confiarei em tempo... Qual é a verdade? A palavra. É a palavra. Então, às vezes, a gente está vivendo momentos difíceis, a gente está vivendo decisões difíceis, a nossa carne está nos guiando para algo, mas a gente tem que estar depositado em Deus, então a gente precisa ter esse tipo de nível de oração como Davi, que sabia que era homem, que era falho, porque já tinha falhado muitíssimo com Deus, e mesmo assim é o único cara que relata aqui dizendo de Apocalipse que foi segundo o coração dele. Então me pergunte, Deus sabe por quê, eu acredito porque o cara era entregue. Ele se entregava, errava, assumia, refazia, se levantava de novo e andava mais uma milha, errava de novo, pedia perdão, se refazia, e Deus tinha ele como segundo coração. Porque Deus olha aqui, Deus não olha aqui. Então nós não podemos olhar aqui, nós temos que olhar para Ele. Porque quando a gente olha aqui, a gente para, mas quando a gente olha para Ele, a gente avança. Quando a gente olha a dificuldade, igual a Renata, que mora lá, naquela longura, que eu esqueço o nome daquele lugar, é o quê? É Estado do Iguaçu. Rancho Novo. E tem que pegar o transtorno que é pegar ônibus para vir para cá. O Berg mora na Grama, agora vai para um pouquinho pertinho, mas ainda é longe. É um transtorno chegar aqui.
Sabe, a gente olha e vê essas pessoas parando, não, a gente vê essas pessoas avançando, porque os olhos delas não estão na dificuldade do transtorno, porque eu peguei por 7 anos ônibus daqui para Vona. Vocês não têm noção. 6 horas da manhã de pé, 7 horas saindo de casa. E avançando e pegando 3 ônibus. Chegar no culto molhada. Ir no banheiro, passar água no rosto, subir no altar. Aleluia, igreja, vamos lá! 7 anos. E não nos parou. Só quando o poço secou. E aí Deus falou, acabou a obra aqui. E aí eu entendi, 7 anos durou lá. Mas foram 7 anos de fidelidade. E de muito amor. Porque os meus olhos não estavam na dificuldade. Minha filha pequenininha, dormindo toda... Meu Deus. Mas a gente ia com alegria. Nossa, que culto era, gente. Que alegria era chegar naquele lugar. Com tanto transtorno. Era para chegar mal-humorado, de cara feia. Que nada, chegava suado, o povo abraçando, a gente abraçando e rindo, sorriso. E a gente de bolsa, porque ia para ficar um dia também, né? E era muito legal. Porque a minha expectativa não estava na circunstância, estava nele. É isso que vocês têm que olhar. Não para a dificuldade do momento. Ei, isso vai passar. É breve e momentânea tribulação. Mas vai passar. Vai passar. Aleluia. Vai passar. Amém. Que não seja voadora, porque você vai passar. Deixa ela. Fica aí. Não tem um chinelo aqui. Aleluia. Fique de olho. Se isso voar, me avisa. Vamos voltar para cá. E Davi fala isso. Me ensina os teus caminhos. Ai, você mata. Ai, que bom. Me ensina os teus caminhos. Me ensina os teus caminhos. Me ensina os teus caminhos. Amém. Glória a Deus. Aí, a expectativa, gente. Para andarmos na presença de Deus diariamente e recebermos suas bênçãos, nós temos que fazer o que Ele nos diz. É o que o Senhor nos diz. Ontem eu falei isso, eu recebi uma proposta. E eu falei assim, é legal a sua proposta, mas eu não dou passo sem que Ele diz. E não tomo decisão sem que Ele fale. Aí a pessoa olhou assim para mim, eu falei, então vamos orar. Se for, Ele vai dizer. Se não for, Ele também vai dizer. Amém? A pessoa ficou frustrada. Só lamento. Porque eu só faço o que Ele diz. Porque eu quero ter as bênçãos dEle, eu quero receber diariamente na minha vida. Mas para isso eu tenho que obedecer o que Ele diz. Amém? Josué capítulo 1:8, tá? Josué capítulo 1, verso 8, que diz assim: não se canse, não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nela todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Aqui, no capítulo todo, vocês sabem que eu adoro Josué e eu sempre estou falando dele. Porque é o cara, né? Meu Deus. E eu me identifico muito com Josué. Porque Moisés morreu, gente. E o cajado foi para a mão de Josué. Um povo rebelde, teimoso. Meu Deus. Imagina Josué olhando para aquilo. Eu falei, não. Eu não lutei muito, tá? Você não sabe de nada. Só ele sabe. Falei, eu não. E ele, você sim. Eu imagino Josué, Senhor não. Josué, tanto é que Deus fala quantas vezes para ele ser forte e corajoso? Um monte. Josué, já disse e repito. Deus tem paciência. Seja forte e corajoso, Josué. Para de assunto. E Deus está falando aqui para ele, olha.
Não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro. E você mesmo trate de meditar nelas todos os dias, todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Então, gente, quer vencer? Quer prosperar? Está meditando? Olha o grilo cantando. Se dedique à palavra. Se dedique em não só ouvir, guardar e praticar. Ouvir, guardar e praticar. Ouvir, guardar e praticar. Eu não posso só ouvir e guardar sem botar em prática, senão não vai ter efeito. Você já pegou um bolo maravilhoso da Cici, guardou na geladeira e deixou lá? Porque é maravilhoso. Você pega e quer mais. É a palavra. É maravilhosa. E quanto mais você lê, você quer mais. Quanto mais você se dedica, você quer mais. Olha que comparação, hein, Cici? Tem coisas que às vezes parece que não vai sair do lugar. Mas Deus, o poderoso, está falando para só cremos e ponto final. Tem coisas que parece que não vai ser, não é assim? Nunca vai se converter. Nunca vai sair do lugar. Eu nunca vou comprar minha casa própria, né, Berg? Eu nunca vou sair do aluguel. Eu nunca ouvi isso do Berg. Ele está debaixo de uma promessa, que ele será próspero. E o Berg sempre creu, às vezes, carregando. O Berg já carregou, trabalhou na casa Tinguá de ração. Vou falar, Berg. Era um menino, gente, quando ele se converteu, assim que ele se converteu. Mas debaixo desse sol, o bichinho ficava até as 7 da noite, para baixo, para cima, desce morro, sobe morro de bicicleta, entregando ração. E o que o povo ia comprar na casa de ração. Mas você, quando ele passava aqui na rua, a gente desde de casa ouvia ele. Ele cantando ao Senhor, louvando a Deus. E era uma alegria que esse menino tinha, e ele sempre vinha almoçar comigo, todo dia. Era uma ordem que eu dava. E ele vinha, tomava o banhozinho dele, que eu obrigava ele a tomar. Vai tomar seu banho. Preto igual carvão por causa do sol, né? Porque ele já não é branco. Então ele estava muito mais do que ele é hoje. E um menino com uma alegria. Eu vou ser rico. A minha televisão que eu tenho foi ele que comprou, carregando ração. Pagou. Me deu de presente. Eu não esqueço isso. A fé e a expectativa que ele tinha e tem está levando ele e vai levar ele a lugares mais altos. Um cara que carregava na bicicleta era julgado. E detalhe, dia de culto, era o primeiro a chegar. Com um sorriso nos lábios. Hoje ele sofre de dor na coluna, mas Deus vai curar de tanto peso que esse garoto carregou. Mas o Senhor está o honrando e vai honrar mais ainda. E assim com cada um de nós, se for contar cada historinha, né? Cada um de nós temos uma história de fé. E não paramos no meio do caminho. Porque a circunstância não nos leva a lugar nenhum. Mas a fé nos leva em lugares altos e profundos em Deus. Romanos 5. Capítulo 5, verso 1. Me fala uma hora, por favor. Ok. Romanos 5, verso 1. Do 1 ao 5, tá? Olha só. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé, podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois devido à nossa fé, Ele nos colocou nesse lugar do mais alto privilégio, aonde agora nos encontramos, e nos levou a essa graça, na qual agora estamos firmes. E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E a paciência desenvolve em nós a força de caráter. E a força de caráter desenvolve em nós a esperança.
E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Olha isso, gente. E é isso que tem que estar dentro de nós. Essas verdades para produzir, o sofrimento vai produzir a paciência, o caráter, forjando a pedra bruta. Até ela ficar linda e bonita, ela precisa tomar muita pancada. E quebra daqui, quebra dali, rala daqui, rala dali, até produzir o brilho. A pérola, ela até brilhar, ela é, polida, até produzir aquele brilho lindo. O diamante, querido, pega ele na origem dele. Feio, mas ele fica um diamante lindo. São pedras preciosas, mas que precisam ser lapidadas. Somos nós, que somos lapidados até alcançar essa plenitude. Amém? Glória a Deus. Ele dá o comando, nós obedecemos. Quando nossos ouvidos estão atentos a ordens de Deus e nossas expectativas e fé estão nele, nossa esperança é renovada e começamos a viver de experiência própria as suas promessas e a sua poderosa vontade. Ele manda e nós obedecemos. Tá difícil obedecer, adolescente? Quando ele diz que não é tempo de namorar? Tá difícil obedecer quando o Senhor te dá uma ordem e o Berg já está sentindo o poder dele? E você não consegue obedecer porque obedecer essa ordem é mexer com a sua carne está em alta. E enquanto a sua carne estiver em alta, você nunca vai conseguir obedecer. Mas quando seu espírito estiver rendido a Deus, ele vai dominar a sua carne, e aí a obediência vai ser fácil. Hoje, eu me encontro, sei, não vou ficar falando muito. E a ordem é obedecer. E sabe o que está dominando a minha vida? O Espírito, que controla a minha carne, tirando desejos e vontades. E quando eu falo isso, eu ainda ouço assim, será? Ainda bem que eu não dependo de homens. Eu dependo de Deus. Porque se eu dependesse de homens, eu já estaria na cruz. Mas eu me permiti isso. Eu me joguei para ele e falei, ei, toma o seu lugar. Não me deixe ser enganada. Não me deixe, Senhor, nesse momento. Toma o seu lugar. E ele veio com força. E tomou. Como tomou. O lugar que é só dele em mim. E tem reinado. Então eu tenho vivido isso poderosamente. Eu tenho vivido isso. A gente prega o que a gente vive. E eu tenho vivido isso. A minha esperança todo dia, a minha expectativa todo dia. Por isso estamos aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Josué 1, 6, 9. Vamos voltar em Josué. Capítulo 1. Do 6 ao 9. E diz assim, olha só o que Josué fala, gente, que coisa linda. Tinha um tal parado aqui preto ouvir nossa mensagem. Aleluia, é assim que vai ser. Eu já estava de olho nele, eu já estava assim, Esse carro preto parado ali, gente, mas já foi, graças a Deus, vai com Deus. Se não for para entrar, vai com Deus, meu filho, que vou. Diz assim, seja forte e corajoso, você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. E é importante que você seja forte e valente e que tenha o cuidado de obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo o que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que meu servo Moisés passou para você, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro. E você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que nele está escrito. Só assim você prosperará
e terá sucesso. Digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja onde? Ah, querido, só tem que ter coragem. Vocês têm, né? Porque se não tivesse, vocês não estariam aqui hoje. Amém. Vamos lá, Mateus 28. Mateus capítulo 28, verso 19. Mateus, está aí, Mateus? Olha aí, você aí, ó. Mateus capítulo 28, verso 19. Que diz assim, vou ler para a gente não perder tempo, tá? Que eu quero finalizar. Que diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disto, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Josué falou o quê? Seja forte e corajoso, e olha, eu estou com você. Mateus está dizendo o quê? Vão, pegue o que está dentro de vocês, ensine o que vocês estão aprendendo, e lembre-se, vocês não estão só. Amém? Glória a Deus. Olhamos para Jesus, Ele é o autor de toda a verdade. Nele estão tudo o que precisamos, nele encontramos todas as respostas para uma vida de sucesso e vitória. Olhemos para Deus. Se até hoje, nessa manhã, você ainda olhava para a circunstância e a circunstância ainda fazia cosquinha em você, a partir de hoje você vai olhar para Jesus, porque Ele é o autor de todas as coisas. E é Ele que vai tirar essa dor que você sente, esse sofrimento que está dentro de você. Vai fazer a substituição perfeita. Vai fazer você conquistar as coisas e ser inabalável. Mas nele, né, Mateus? Meu bebê tem 10 aninhos, mas desde da barriga ele ouve Deus. Esse menino tem uma fé, gente, que você não tem noção. Ele quase vem à igreja, mas agora ele vai passar a vir. O pai dele trouxe ele hoje de manhã. Tem que vir. Salmo 65. Verso 5. Meu Deus, vocês não ficam assustados quando eu fizer assim não, tá? Porque isso é um choque que eu estou tomando. Salmo 65, 5 diz assim: com grandes feitos de justiça, o Deus nosso Salvador, o Senhor nos responde. Mostra a sua justiça livrando-nos dos inimigos. O Senhor é a única esperança de todos em toda a terra e também sobre os mares e os oceanos mais distantes. Em todo o tempo, em qualquer lugar, quem nos motiva é o Senhor, amém? Ele é a nossa resposta em todo o tempo. Toda a nossa expectativa tem que estar nas verdades que Deus tem para nós. A mentira vai dizer que você não vai conquistar. Sabe, a circunstância me dizia que eu nunca ia sair da 5ª série. E por muitas vezes eu parei. Até chegar na 9ª série e parar. Porque a circunstância me levou a parar. E hoje eu retornei. Estou estudando. E tem sido maravilhoso. E eu vou fazer minha faculdade. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E há promessas na minha vida, amém? E nós vamos viver, porque o que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem, nem filho do homem, para que se arrependa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a minha expectativa está nas verdades de Deus para mim. A mentira dizia, pô, você já está com 36 anos, vai fazer 37 anos, para que você vai estudar? Eu fiquei tão feliz ontem, eu estava em Miguel Couto, ontem não, sexta-feira, resolvendo umas coisas com a Duda, e aí de repente, uma vizinha minha, já velhinha, me passa com a blusa da escola, com a mochilinha, ai, meu coração, eu ainda parei e falei, ai, que bonitinho, gente. Sabe por quê? Enquanto houver fôlego, há esperança. Enquanto houver fôlego,
a expectativa do amanhã. Enquanto eu dormi e levantei, Ele renovou as suas misericórdias, a sua graça. E Ele está dizendo, vai, porque há uma estrada para você percorrer. Enquanto houver vida, gente. Então a gente não pode parar, não. Salmo 119, verso 114. Salmos 119, verso 114. Vocês já leram isso, já? Salmos 119, no verso 114, diz assim: o Senhor é o lugar seguro aonde me escondo, e o seu escudo que me protege, é o seu escudo que me protege. Confio completamente na sua palavra. Eita, vou ler até de novo. O Senhor é o lugar seguro aonde me escondo. Estamos no esconderijo do Altíssimo, amém? Cadê? E o escudo é o escudo que me protege. Confio completamente na sua palavra. Aleluia. Dá para parar não. Não podemos deixar que os métodos que funcionaram no passado nos coloquem em prisões para fazermos as coisas da mesma forma. Mas quando deixamos esses métodos nos dominar, acabamos limitando o poder de Deus. O que passou, passou. O que aconteceu? Porque eu me converti em 1998. Em 1998, que foi a minha conversão, na verdade foi no finalzinho de 97, 98 eu me batizei. Eu vou pegar o que eu aprendi lá e vou colocar agora. Eis que tudo novo se fez, gente. Deixa o passado e vamos prosseguir para o novo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Eu não posso fazer funcionar a IGAP com as coisas passadas. Eu não posso fazer funcionar a IGAP com as coisas que já se foi. Eu tenho que funcionar a IGAP com as promessas que Deus nos deu, firmadas nessas promessas e guiar pelas verdades de hoje, da nova vida que Deus nos deu. Amém? E 2 Coríntios 5, vamos comigo? 2 Coríntios 5, 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim, ó: quando alguém está em Cristo, torna-se uma... Não abriram ainda não? Vou esperar, que eu quero que vocês leiam comigo. Eu já estou finalizando. Eu olho lá para a Camila. 17 diz assim, ó: quando, posso ler? Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. As coisas antigas fizeram o quê com as coisas antigas? Já passaram. Filipenses 3. Capítulo 3, verso 13 até o verso 14. Que diz assim... Não, vamos junto. Também, capítulo 3, verso 13 ao 14. De Filipenses, que diz assim: não, caros irmãos, olha o que Paulo fala, gente. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrado todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado e guardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. O que Paulo fez? Apagou. Eu não estou olhando para trás, não. Eu estou olhando para o que está ali para vir. Ó. É aquilo ali. Eu estou prosseguindo para aquilo ali.
Eu quero esquecer isso aqui. Eu quero prosseguir. Eu quero prosseguir. Amém? Glória a Deus. Muito bom. O Senhor é muito maior do que qualquer método. Ele nunca é imprevisível. A sua palavra diz isso. Os métodos podem parecer até eficazes, né? Tem igrejas aí que faz, né? As flores, né? Não critico. Mas não é. O que está valendo ali não é o banhozinho, o salzinho, a rosinha. Não, é a fé. O povo pega o copo d'água depois da oração e vai beber. A água fez alguma coisa? Matou minha sede. O que vai mudar é a fé. O que Deus está dizendo é: esquece esses métodos. Olhem para mim. Olhem para mim. A minha palavra é o método de hoje. Amém? Jeremias 33. 5 versículos agora, finalizando. Nesse negócio aqui, a gente vai ler, tá? Jeremias capítulo 33, verso 3. Que diz assim: fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e encontrarei a você. Não, peraí. Fale comigo e eu responderei. Pergunta-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Depois vocês lê tudo, mas olha o que Deus está dizendo aqui. Fala comigo. Ele não é imprevisível, ele prevê todas as coisas. Imprevisível é algo que não pode se prever, que não pode saber. Deus é um Deus que não pode ver, que não pode saber, que não pode prever? Não, ele é previsível, ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onisciente, onipotente, onipresente. Amém? Vamos lá, Números 23. Números capítulo 23, verso 19. Início da Bíblia. Vinte e três, 19 diz assim: Deus não é homem, pois não mente, nem um filho de homem para que se... Ele faz o que promete e cumpre o que? Josué 21. Tem gente que fala assim: mas Deus não está me vendo. Deus não está vendo a minha situação. Como assim, gente? Deus sabe de todas as coisas. Josué 21, verso 45. Amém? Diz assim: realizarão-se todas as coisas boas que o Senhor havia prometido à casa de Israel. Ele cumpriu as suas palavras em tudo. Hebreus 10, capítulo 10, verso 23. Agora podemos aguardar a salvação que Deus nos prometeu. Já não há mais lugar para dúvida, pois aquele que prometeu é... Ele é imprevisível, gente. Ele sabe todas as coisas.
E Ele promete, Ele cumpre. O que a gente tem que fazer é o quê? Só acreditar, sem usar métodos. Antigamente o povo acreditava que o jejum mudava alguma coisa. Não, o jejum só te aproxima de Deus. A edificação do seu espírito. Mas não muda nada. Muda sim. A sua carnalidade vai sendo dominada. Quando você estiver do jejum correto, né? Tem gente que faz jejum. Estou 12 horas sem jejum. Está vendo novela. Está batendo papo, jogando conversa fiada. Que jejum é esse, gente? O jejum tem um momento de se recolher para adorar, para ouvir o que Deus tem para falar. Lógico que você não vai ficar 12 horas só nisso. Mas, né? Ligadinho com Deus. Amém? E para fechar com chave de ouro, tem algo que isso aqui é para vocês. E eu li. E hoje eu cheguei, a Antônia falou, o Lucas me passando o microfone, e eu falando, calma, peraí, que eu tenho que anotar o versículo aqui, senão eu esqueço. Que é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do 1 ao 10. Paulo fala sobre a igreja de Tessalônica. As que não sabem. Tessalônica, Obrigada, Ber. E eu vou tirar ela e vou colocar a Igape, tá bom? Então vamos ler. E vou tirar Paulo e vou colocar Rose. Eu vou tirar Silas e vou colocar o Washington. E vou tirar Timóteo e vou botar a Igape também, tá? Diz assim: Rose e Washington e Igape. A igreja da Igape. A vocês que pertencem a Deus, o Pai, e ao Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por vocês e oramos constantemente por vocês, quando falamos com o nosso Deus e Pai a respeito de vocês. Nunca nos esquecemos do trabalho que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança que vem da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que... Peraí, gente. Ai, saiu. Tinha um bicho dentro da minha calça, andando aqui na minha perna. Sabemos que Deus escolheu vocês, irmãos, muito amados por Deus, porque quando levamos o Evangelho a vocês, ele não lhes pareceu mera tagarelice. Senão não sai, tá, gente? Por isso que eu falei devagar. Sem sentido, mas vocês escutaram com grande interesse o que nós lhes contamos, produziu um resultado poderoso em vocês, pois o Espírito Santo lhes deu a profunda e plena certeza de que o que nós dizíamos era verdadeiro. E vocês sabem como as nossas próprias vidas foram para vocês uma prova a mais da veracidade da nossa mensagem. E assim, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, porque vocês receberam nossas mensagens com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar das provações e sofrimentos que isso lhes acarretou. Desta forma, vocês mesmos se tornaram um exemplo para todos os outros cristãos da Macedônia e da Acaia. E agora a palavra do Senhor se espalhou de vocês aos outros por toda parte, e não somente aos fiéis Macedônia e da Acaia, pois por toda parte que vamos encontramos gente que nos fala da fé que vocês têm em Deus. Não necessitamos contar a eles sobre essa fé, porque eles é que estão sempre nos falando da excelente acolhida que vocês nos deram e como se voltaram dos seus ídolos para Deus, de tal maneira que agora só o Deus vivo é verdadeiro e o Senhor de vocês.
e contam como vocês estão aguardando o seu filho voltar do céu, Jesus, aquele que Deus ressuscitou dos mortos e que é o único que nos pode salvar da ira que está por vir. Isso é pra gente. Isso é pra gente. Esse acolhimento, essa igreja que acolheu os apóstolos na época que o apóstolo Paulo foi ministrar. E eles ouviram as verdades de Jesus. E as verdades entraram dentro deles e transformou a igreja de Tassônia. Eu não vou falar agora sem ler, que não vai sair. E com essa transformação, por onde eles passavam, contagiavam. E chegavam aos outros. A fé deles era o motivo do comentário. É agape. Amém?